Então, Então, boa noite, um boa prazer. noite. Nossa convidada de hoje, então, a doutora Daniela Copete Cravo, que é procuradora municipal de Porto Alegre, doutora em Direito pela URGS, estuda a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais desde o doutorado, tem 2 livros publicados sobre este tema, um em 2018 e outro recente agora em 2020. Então, doutora Daniela, vamos falar a respeito deste tema. Esse tema é um tema que há tempos, há anos eu já me dedico e que agora nós vamos para uma nova etapa de adequação, principalmente aqui no nosso município, mas que vai acontecer também em todas as unidades federadas e propriamente no Poder Federal, estadual, municípios. É uma nova realidade. Eu tenho uma pauta que foi realizada pela produção do programa, que tem algumas colocações que vamos começar então. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais trará inúmeras novidades e desafios. Como o poder público deve se organizar para estar adequado a esta nova realidade, doutora Daniela? Com certeza. O primeiro ponto interessante que temos que pensar é que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela inaugura uma nova fase no Brasil referente à proteção de dados. Então, é possível dizer que já existia no Brasil algumas leis esparsas e fragmentadas que tratavam do tema. No entanto, como eu propriamente falei, essas leis eram muito fragmentadas e não tinham uma certa segurança. Ainda mais se considerarmos essa realidade tecnológica em que o dado, às vezes, ele é coletado numa relação de consumo, numa relação privada, e depois tem o compartilhamento em várias outras esferas privadas, públicas, e às vezes essa fragmentação e essa setorização das leis acabava impedindo uma tutela efetiva. Com isso, o que se instaurou no Brasil, né? Uma nova lei, e essa lei ela vem justamente para enfrentar esse problema da fragmentação, a dar uma uniformidade ao tratamento dos dados pessoais no Brasil. E isso ela vai se aplicar tanto ao poder público quanto também aos entes privados. Então, ela é uma lei geral que vai se aplicar à administração pública e também para as empresas ou qualquer outro ente que trate dados pessoais. Então, o Estado, ele sempre tratou dados pessoais, né? Desde que a pessoa nasce até o momento que a pessoa morre, existe o tratamento, existe o registro e existe essa preocupação de como esses dados vão ser tutelados e legitimamente utilizados. Então, como a senhora me perguntou com relação como o Estado, né, município, União, como eles devem estar preparados. Realmente, exatamente. É um novo paradigma, precisamos mapear, ver quais tipos de dados a administração trata, por que ela trata esses dados e se ela realmente tem uma justificativa para manter esses dados armazenados ou se eventualmente eles precisam vir a ser eliminados. Então, esse seria o primeiro desafio, Sim. mapear como cada ente ou cada órgão trata dados dentro das suas atividades e para que finalidades ele trata esses dados. Tá. E qual a importância dessa lei que afeta diferentes setores e serviços? A importância dessa lei é que ela é uma lei contemporânea. Então, ela vem adequada a essa nova realidade tecnológica. Estamos aqui hoje usando uma plataforma digital para nos comunicarmos, para transmitir esse conhecimento, mas isso gera também o tratamento de dados, isso gera acesso, compartilhamento. Então, a gente vive uma nova realidade em que tudo é digital, a nossa vida cada vez mais, e isso vem até ser uma evolução constante de digitalização. E a própria utilização dessas ferramentas, elas têm como insumo básico os dados. E a partir do momento, então, que eu tenho esse dado, eu consigo, a partir do momento que eu acumulo esses dados e começo a utilizar eles de várias formas, eu consigo obter muitas informações relevantes sobre as pessoas. Então, pode ser que num primeiro momento eu olhe aquele dado e isso pareça algo irrelevante. Por exemplo, um cadastro. Ah, mas
como é que isso pode ser prejudicial ou como isso pode me gerar algum prejuízo? Parece algo insignificante. Mas, a partir dessas tecnologias e o cruzamento desses dados, é possível chegar até um quadro total da personalidade de uma pessoa. Então, dados meramente cadastrais, ou como existiam nas listas antigamente, que parecem super irrelevantes, nessas novas tecnologias a gente consegue descobrir muitas coisas. Bom, qual a segurança jurídica, doutora Daniela, e a padronização de normas e práticas para promover esta proteção de forma igualitária? Exatamente, como eu te falei, nessa nova realidade, às vezes a gente tem um dado que é originário de uma relação e depois ele é compartilhado, ele é utilizado de forma secundária em uma nova esfera da nossa vida. Então, os titulares dos dados, que são os indivíduos, as pessoas naturais, elas têm várias facetas desenvolvidas. Então, ela é estudante, ela é um profissional, ela tem uma relação trabalhista, ela é consumidora, ela é cidadã administrada frente ao Estado. E se nós tivéssemos leis diferentes para cada uma dessas relações que tratassem sobre os dados em cada uma dessas diferentes esferas, como paciente numa relação médico, de saúde, acabaria tendo talvez a tutela não fosse tão efetiva quanto ela vai ser se a gente der um tratamento único e unitário a partir dessa legislação. Então, isso vem a dar segurança jurídica justamente nesses usos compartilhados, que ele até evita, a lei até traz necessidades adicionais e cautelas adicionais nesse compartilhamento desses dados, mas justamente a ideia é gerar essa segurança maior no tratamento dos dados das pessoas. É necessário consentimento do cidadão para que os dados pessoais possam ser tratados? Então, como eu estava falando, a partir da entrada em vigor dessa nova lei, qualquer uso do dado ou qualquer tratamento do dado, amplamente falando, ele precisa ter uma justificativa legal. Então, ele vai ter que se enquadrar em alguma daquelas hipóteses que são trazidas na lei. E uma dessas hipóteses é o próprio consentimento. Então, para eu poder tratar os dados, eu preciso ter o consentimento. Isso é uma das hipóteses, mas existem outras hipóteses. Então, por exemplo, além do consentimento, eu posso tratar um dado para cumprir uma obrigação legal. Ou eu posso tratar um dado para fins de políticas públicas. Então, geralmente, o poder público, quando ele for tratar dados, ele vai estar pautando na execução de uma obrigação legal ou até mesmo constitucional, que o Estado, né, tem vários deveres que ele precisa cumprir frente ao administrado, e para isso ele vai precisar utilizar os dados para prestar serviços melhores para a população. Então, ele pode se pautar no exercício de uma obrigação legal, como também ele pode se pautar na execução de uma política pública. Isso pode ser uma das bases legais que justifica aquele tratamento de dado, e nesses casos, o Estado não precisará ter o consentimento para tratar o dado. Claro que isso não impede que ele tenha vários outros ônus e várias outras cautelas e salvaguardas que ele vai ter que implementar quando ele for tratar esse dado. Mas não necessariamente ele vai utilizar o consentimento. E isso aqui é uma diferença entre as empresas e os entes privados, que justamente, na maioria dos casos, eles vão se pautar no consentimento, e já o poder público não. Ele vai utilizar outras justificativas para tratar esses dados pessoais, que nem sempre acaba sendo consentimento. No âmbito da administração pública, na maioria dos casos, não vai ser o consentimento. Doutora Daniela, na sua avaliação, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, aí já diz, né? Proteção, ela vem realmente para cumprir, não é, este objetivo, proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade de cada indivíduo? Com certeza, essa é justamente a ideia da lei, e que vem a suprir uma lacuna, porque a gente já tinha essa necessidade, os mecanismos que a gente tinha até
essa data não era suficiente ainda para proteger as pessoas nos seus direitos mais fundamentais, elas ainda não eram tão eficazes justamente por essas modificações que nós tivemos na nossa sociedade. Sim. Então, como eu falei, antigamente, antes de nós termos todas essas tecnologias, talvez os dados não parecessem ser tão importantes ou merecedores de eventual proteção mais efetiva. Porque justamente a gente não tinha esse poder de computacional de cruzar os dados, de fazer uma. Hoje em dia, meros fragmentos, eles podem, quando trabalhados, né, em cima desses fragmentos, tu consegue descobrir várias aspectos da personalidade de cada um de nós. Então, a proteção de dados, ela é muito mais do que a proteção do mero dado, ela visa a proteger os direitos de personalidade, para que nós possamos exercer todos esses direitos sem que nós sejamos induzidos ou conduzidos a adotar um certo padrão que não é propício ao livre desenvolvimento. Então, a partir do momento que eu estou sendo induzida, estimulada a certos comportamentos, o exercício da minha personalidade ele não é mais livre. E aí compromete o próprio desenvolvimento da pessoa, o valor da pessoa. Então, essa é justamente a proposta. Quanto ao setor público, como essa lei será aplicada? Pois é. Com relação ao setor público, nós temos um capítulo específico na Lei Geral de Proteção de Dados que traz normas específicas para o poder público, justamente por as peculiaridades que eu falei para vocês. O poder público não vai se pautar no consentimento. Em geral, as bases legais para tratar os dados não serão com relação ao consentimento, vão ser para políticas públicas, execução de obrigação legal. E o poder público ele tem outras peculiaridades. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele vai ter que proteger a proteção dos dados, ele também vai ter que cuidar o princípio da transparência. Exato. Então, como é que ele vai sopesar transparência e ao mesmo tempo proteção de dados? Ou, por outro lado, como é que eu vou proporcionar eficiência, que está lá no rol do artigo 37 da Constituição Federal? Como eu vou garantir eficiência ao mesmo tempo que eu tenho esse dever de proteção de dados? E aqui eu vou dar um exemplo. Existem vários serviços que o poder público disponibiliza e que a gente, às vezes, tem que trazer milhões de documentos, sendo que talvez se tivesse um sistema conectado de dados, poderia esses dados ser automaticamente transferidos. Isso gera valor para o cidadão. Hoje em dia a gente fala, né, de um governo digital, com serviços mais fáceis, digitalizados. Mas e como é que funciona a oferta desses serviços digitais, ao mesmo tempo promovendo a proteção de dados? Então, imaginem a dificuldade para o poder público, que desde sempre trata dados, desde que o Estado, né, se desenvolve suas atividades, ele precisa tratar os dados, ele registra os nomes, sobrenomes, nascimento, morte, enfim, como ele vai fazer uma proteção efetiva, até para evitar o mau uso e qualquer tipo de censura ou vigilância do cidadão, que também é ruim, mas, por outro lado, como é que ele vai evoluir num serviço digital sem, ao mesmo tempo, né, vulnerar outros princípios e colocar em risco a própria proteção da pessoa. Então, nós teremos todas essas dificuldades. Essa lei já tem uma data para ela começar a entrar em vigor? Nossa, essa é uma das perguntas mais difíceis, mais complicadas, porque nós tivemos semana passada uma surpresa. A gente achava que ela ia ser prorrogada mais uma vez, porque nós já estamos esperando há muito tempo essa legislação. Só para contar um detalhe, se vocês forem comparar a realidade do Brasil com outros países da América Latina, o Brasil é considerado um país muito atrasado. Então, não é só quando a gente compara, né, com a realidade europeia, que realmente é muito mais evoluída em termos de direitos fundamentais, mas também comparando aqui com a nossa realidade da América Latina. Então, vários países aqui já possuem leis, já estão aplicando essas leis, já tem órgãos de supervisão.
E nós aqui estávamos numa vacatio legis, né, de 2 anos inicial e que se pretendia que fosse prorrogada até o final do ano. Então, a gente está esperando a sanção presidencial de uma lei de conversão da medida provisória, que foi votada semana passada, e se entende, então, que em setembro, a resposta mais correta eu não tenho como prever, ainda não tenho bola de cristal, mas se entende que em setembro, se tudo continuar como estamos prevendo, em setembro, então, teremos finalmente a nossa Lei Geral de Proteção de Dados tão esperada, que vai ser um marco tão importante para essa evolução, e vai ser importante não só em termos de ônus e proteção, mas nossas empresas vão poder competir internacionalmente, vão ganhar competitividade se elas tiverem essa adequação. Várias melhorias e vários avanços vão ser desenvolvidos no Brasil a partir da implementação dessa lei. Então, é muito esperada. Então, está aí a resposta. A previsão é para setembro. Muito obrigada, doutora Daniela, pela sua participação na live do programa Momento Jurídico. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Uma boa noite. Fico à disposição. Até mais. Até mais. Encerrando, então, esta live, mandamos um grande abraço ao doutor César Sulzbach, que é o presidente da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, que é amigo e parceiro do programa Momento Jurídico. Uma boa noite a todos que estiveram conosco e até a nossa próxima live. Um abraço. Até mais. Até mais.